Começou a nova temporada de Diablo 4 e, como de costume, temos um novo sistema temporário que nos incentiva a refazer toda a nossa progressão para testar as novidades e possibilidades que o jogo está oferecendo agora. Dessa vez, o tema da temporada vai girar em torno da Árvore dos Lamentos e um grupo de bruxas da região de Hawezar, chamado de Conciliábulo. Uma tradução difícil de pronunciar do termo em inglês Coven. Nessa temporada, conforme a progressão acontece, os jogadores terão acesso a poderes que serão disparados de forma automatizada sempre que determinadas condições forem satisfeitas. Além disso, os poderes incluem novos lacaios para serem invocados, auras de maldição e até um tornado de piranhas. No vídeo de hoje eu quero entregar o caminho das pedras com 6 ideias de builds para adotar no começo da progressão de forma a alcançar o nível 60 mais rapidamente. Ou seja, nós teremos uma build para cada classe para você adotar desde o nível 1 do jogo e ir até o final. Só que antes de seguir para as estratégias, eu quero pedir para você deixar o like e hypar esse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e, se puder, tornar-se membro por aqui. Você vai poder votar em conteúdos futuros, assistir os vídeos antes de todo mundo e ainda fazer parte de um canal especial do nosso Discord. Hoje eu quero agradecer ao Américo Júnior pelo apoio ao canal. A build de Revolta do Bárbaro é uma das ideais para levar o seu personagem rapidamente do nível 1 ao 60, permitindo ainda que você transite de forma eficiente para uma versão de endgame. Com foco em dano em área, mobilidade e sobrevivência, essa build combina habilidades e passivas que maximizam seu poder durante o processo de leveling. Builds voltadas para o início da progressão normalmente precisam ter uma forma de gerar recurso primário consistentemente. E aqui com o Bárbaro, o gerador de fúria principal será o ataque repentino, uma habilidade básica que entrega não apenas os pontos de fúria, mas também 2 outros benefícios cruciais: cura ao atingir inimigos, usando o aprimoramento Ataque Repentino Aperfeiçoado, e a ativação do estado de Berserk com acertos críticos, utilizando o aprimoramento Ataque Repentino de Combate. Esses recursos garantem sobrevivência e permitem aproveitar o bônus de dano e a velocidade de ataque proporcionados pelo estado de Berserk. A principal habilidade de dano da build, no entanto, é Revolta, que consome fúria para dizimar grupos de inimigos. O aprimoramento Aperfeiçoado atordoa os inimigos, permitindo reposicionamento em combates difíceis, enquanto a Revolta Violenta prolonga o estado de Berserk do jogador, elemento central dessa build. Para complementar, a estratégia utiliza 3 gritos: o brado de convocação, o brado desafiador e o grito de guerra. O brado de convocação é essencial para gerar fúria, concedendo recurso instantaneamente e aumentando a taxa de geração em 40%. Além disso, ele fornece o efeito implacável, que quebra controles de grupo e te garante liberdade de movimento, que é especialmente útil contra chefes. O brado desafiador reduz o dano recebido e ativa espinhos, refletindo o dano aos inimigos. Já o grito de guerra garante a ativação confiável de Berserk, além de fortalecer sua vida e melhorar sua sobrevivência. Passivas importantes, como presença imponente e resistência agressiva, aumentam sua vida máxima e reduzem o dano recebido enquanto você está em esse estado de fúria. Outras passivas, como Pele Espessa e Contra-Ofensiva, proporcionam fortalecimento ao ser atingido e também amplificam o dano enquanto a sua vida está acima de 50%. Sua habilidade suprema vai ser Fúria do Berserker, que proporciona uma ativação poderosa do estado de Berserk sob demanda. Você vai usar isso em chefes, elites ou combates mais difíceis para manter o controle e dano elevado. A passiva-chave da build é Força Implacável, que prolonga a duração do Berserk e aumenta o seu dano geral. Isso é complementado por equipamentos que vão aumentar a chance de acerto crítico do seu personagem, garantindo que o Berserk seja ativado frequentemente. Na temporada 7, você vai poder também aproveitar os poderes sazonais para efetuar o leveling, como Colheita de Almas, Aura de Lamento e Espírito Vingativo, esse último reservado para o slot único de poder vermelho. Além disso, as novas gemas ocultas também vão lhe oferecer resistências e bônus úteis para o progresso. O estilo de jogo dessa build baseia-se em um ciclo eficiente. Você inicia combates ativando o grito de guerra e brado da convocação, maximiza a fúria e entra em estado de Berserk. Em seguida, você usa Revolta para atacar grupos de inimigos e causar dano massivo. E durante os momentos que você tiver com pouca fúria, você utiliza ataque repentino e habilidades defensivas como brado desafiador para sobreviver e se reposicionar. O maior desafio dessa build é gerenciar o Berserk. Quando você atinge múltiplos inimigos com aprimoramento de Revolta Violenta, você garante a extensão desse estado, e à medida que você equipa itens que aumentam a sua chance de acerto crítico, o Berserk vai se tornar mais fácil de se manter.
Essa build é ideal para quem busca uma progressão rápida e eficiente no Diablo 4, com dano de área poderoso, habilidades defensivas sólidas e um estilo de jogo que já prepara você para o endgame, já que essa build é versátil e poderosa o suficiente para seguir com você por toda a temporada. O Necromante de Minions costuma brigar pelo título de melhor build para Necromante já há algumas temporadas e nessa não é diferente. Os seus lacaios não só absorvem o dano dos inimigos, como também os destroem completamente, tornando esse caminho incrivelmente eficiente. Com seu alto potencial de dano, essa build permite que você avance facilmente pela campanha, seja jogando sozinho ou em grupo. Além disso, a habilidade de aplicar vulnerável de forma consistente, utilizando os modificadores certos nos seus equipamentos, não só aumenta o seu próprio dano, como também beneficia imensamente os seus aliados jogadores, sendo uma escolha perfeita para partidas com amigos. Nos primeiros níveis, você vai utilizar surto de sangue para eliminar inimigos rapidamente. Já à medida que progredir e desbloquear os esqueletos magos, esse vai ser o momento de trocar o surto pela praga, uma habilidade que não só escala o dano dos seus lacaios, mas também fortalece o seu controle sobre o campo de batalha. Para maximizar o desempenho, lembre-se de usar suas habilidades de invocação mesmo quando já tiver com o número máximo de lacaios ativos, porque isso não apenas vai curá-los e fortalecê-los, mas também gerar essência, garantindo um fluxo contínuo das suas habilidades. O Livro dos Mortos, a habilidade exclusiva do Necromante, é o coração dessa build. Ela permite o uso de 3 tipos de lacaios e você vai utilizar todos eles para maximizar a sua eficiência. Para os esqueletos corpo a corpo, a melhor escolha é a variante Ceifador, que gera cadáveres para serem usados em suas habilidades de explosão, ampliando ainda mais o dano. Para os esqueletos magos, você vai optar por os Magos da Sombra, que oferecem multiplicadores de dano baseado no número de magos que você invocou. E para o Golem de Ossos é a escolha ideal, pois pode gerar cadáveres adicionais que se integram perfeitamente com o resto da build. Na temporada 7, os poderes de bruxaria trazem habilidades sazonais que potencializam ainda mais essa estratégia. O poder único recomendado é o Pyranidal, que oferece não só um controle de grupo valioso, como também sinergia diretamente com seus lacaios. Já os poderes regulares incluem o Servo Sapo, que aumenta o dano dos seus minions, Crescer, que potencializa o escalonamento do grupo, e a especialização em Aura e Aura de Infortúnio, que melhoram as auras e reduzem a resistência dos seus inimigos, além de Colheita de Almas, que amplia o dano geral. Quanto ao equipamento, a prioridade durante o leveling é sempre maximizar o dano total da sua arma. Então, ter essa arma com nível mais alto possível é mais eficiente do que uma arma de 2 mãos, especialmente se você combinar com um off-hand ou um escudo. Escudos, inclusive, podem aumentar o dano da sua arma principal significativamente, tornando eles uma excelente escolha. Além disso, fique atento a atributos importantes nos afixos, como vida, armadura, chance de golpe de sorte e chance de aplicar vulnerável, que deve estar presente em pelo menos um anel ou luva seu. Inteligência também é importante para escalar dano e velocidade de ataque para aumentar a frequência de golpes. Com essa build, seus lacaios assumem a linha de frente enquanto você controla o campo de batalha com precisão. E a combinação de dano alto, excelente sobrevivência e sinergia com aliados faz dessa build uma das escolhas mais poderosas e versáteis para jogadores de qualquer nível. A build Dança de Facas, introduzida na expansão de Diablo 4 Vessel of Hatred, é uma das mais eficientes para o leveling da classe de Renegado nessa temporada 7, graças à habilidade que dá nome à estratégia. Essa skill permite canalizar um golpe contínuo que lança facas rapidamente enquanto você se movimenta, criando um estilo de jogo fluido e poderoso no estilo Spin to Win. Com alta mobilidade e mecânicas avançadas, essa build acelera o seu progresso e oferece uma experiência dinâmica e eficaz para todas as atividades do jogo. E após alcançar o nível 60, você, se quiser, não precisa transicionar para uma outra variante. Você pode se manter com essa build até no endgame. Quando atingir o nível 15, não esqueça de completar a missão de classe para desbloquear a especialização do Renegado e faça o leveling com a especialização Pontos de Combo. Embora ela seja só plenamente aproveitada depois de você conseguir o aspecto lendário dos estilhaços estrelados. Com esse poder, a estratégia ideal é lançar Puncionar 3 vezes antes de canalizar Dança de Facas, e assim você estende a sua duração e maximiza o seu dano. O estilo de jogo dessa build é focado em usar a dança como sua principal fonte de dano, e essa habilidade será utilizada na maior parte do combate, enquanto algumas outras habilidades utilitárias ajudam a melhorar sua performance geral. Um dos aspectos mais importantes dessa build é a velocidade de movimento, que desempenha um papel central. Graças ao aprimoramento da skill, cada 30 metros percorridos enquanto canaliza a habilidade principal faz você gerar
4 cargas adicionais, permitindo prolongar quase indefinidamente a duração dessa habilidade. Para alcançar o máximo desempenho, o seu objetivo vai ser atingir o limite de 200% de velocidade de movimento, que oferece uma experiência incrivelmente fluida e eficiente. A velocidade de movimento pode ser amplamente incrementada com bônus obtidos diretamente da árvore de habilidades. Você tem dança de facas, que concede 20%, enquanto passo hesitante adiciona 15%, ímpeto contribui com mais 15%, o manto sombrio aperfeiçoado adiciona 25% e momentum oferece 30%. Esses bônus vão somar um total de 105% a mais e qualquer velocidade de movimento adicional nos seus equipamentos continua sendo útil para compensar momentos em que habilidades como o passo hesitante ou o manto sombrio não puderem ser ativados. Para maximizar o dano dessa build, a rotação ideal começa com Imbuição das Sombras, utilizando esse aprimoramento para amplificar o dano e causar explosões contra grupos de inimigos. Caso você esteja equipado com o aspecto dos estilhaços estrelados, você vai lançar o Puncionar 3 vezes para gerar os pontos de combo antes de canalizar a dança de facas. Essa é uma build que combina alta mobilidade, dano explosivo e simplicidade no estilo de jogo desde o começo. E com foco em velocidade de movimento, buffs estratégicos e habilidades de suporte, ela se destaca como uma das escolhas mais poderosas para subir de nível com o Renegado. Incinerar é uma build poderosa para quem quer fazer a progressão com um mago aqui em Diablo 4. Com essa estratégia, o seu Spellcaster vai lançar um feixe de fogo ardente para dizimar grupos de inimigos alinhados e causar dano devastador contra chefes. Graças ao patch dessa temporada 7, o dano de familiar aperfeiçoado agora escala com os ranks de familiar, fazendo com que a queimadura do familiar de fogo se torne uma fonte significativa de dano nos primeiros níveis, tornando essa build ainda mais eficaz durante o progresso inicial. Quando você alcançar o nível 15, a especialização do mago vai ser desbloqueada através de uma missão especial que concede acesso ao primeiro slot de encantamento. Então, tão cedo quanto possível, atribua Bola de Fogo para facilitar a limpeza de grupos de inimigos. Já no nível 30, quando você desbloqueia o segundo slot, configure-o com Incinerar para amplificar ainda mais o poder destrutivo da habilidade. A mecânica principal dessa build é simples e direta, com a skill que dá nome à build como a principal fonte de dano. Para maximizar sua eficiência, alinhe grupos de inimigos para atingir o maior número possível com feixe de fogo, e conforme você avança, essa habilidade vai se tornar ainda mais poderosa, especialmente quando você atingir níveis, graus mais altos, quando as passivas também na árvore de habilidades amplificarem significativamente o seu potencial. A rotação de dano aqui é estratégica. Você começa lançando o familiar a cada 8 segundos, garantindo que a habilidade anterior tenha sido uma habilidade de piromancia para você invocar assim um familiar de fogo. Contra chefes e elites, utilize todas as 3 cargas de familiar para maximizar o dano. E em seguida, você se aproxima dos inimigos, utiliza Nova Gélida para aplicar vulnerável, especialmente com o aprimoramento de Nova Gélida Mística, e depois você agrupa os inimigos com o Inferno para otimizar o alcance do dano em área. Com os inimigos posicionados, canalize Incinerar enquanto a sua mana estiver acima de 50 para aproveitar o bônus de dominância elemental e ter o maior dano possível. Para finalizar inimigos enfraquecidos ou regenerar mana, utilize Setas de Fogo. O progresso da build é potencializado pelo uso estratégico de equipamentos e aspectos lendários, e entre os aspectos mais importantes está o da Conflagração, que pode ser desbloqueado no Códice de Poder quando você conclui a masmorra Vigília da Luz nas Cimeiras Fraturadas, pertinho da cidade de Kyovashad. Coloque esse aspecto em um amuleto para você ganhar um bônus adicional de 50%, garantindo que ele amplifique consideravelmente o seu dano durante o progresso. Aspectos mais poderosos também podem ser encontrados em itens lendários aleatórios e salvos no códice quando você recicla itens no ferreiro. Posteriormente, você imprime esses aspectos em itens melhores, aprimorando ainda mais o potencial da sua build. Na temporada 7, os poderes de bruxaria vão oferecer bônus adicionais que elevam a eficiência, e entre eles o Doom Orb vai criar um orbe de energia que orbita ao redor do seu personagem, causando dano de fogo aos inimigos e explodindo depois de atingir sua carga máxima. Além disso, você pode também buscar uma especialização em aura para ampliar o alcance das auras do seu personagem e aumentar o dano crítico contra inimigos dentro de seus efeitos. Outros poderes, como Maldição das Chamas, aplicam maldições de fogo que causam dano adicional a cada golpe e explodem ao realizar acertos críticos. Discutivelmente a build mais forte do jogo na temporada passada, a Saraivada de Penas do Nat Espírito teve alguns bugs que ampliaram seu dano corrigidos, mas ainda assim ela é uma das mais fortes para o leveling nessa temporada da bruxaria. Essa build combina alta mobilidade, dano devastador e ótimas opções defensivas, tornando essa experiência de progressão muito rápida e divertida.
A habilidade principal, Saraivada de Penas, é o foco da build, proporcionando enorme dano em área e aplicando vulnerável aos inimigos. E quando é combinada com o Ultimate Explorador, o aspecto do toque amaldiçoado e a passiva-chave Golpes Vitais, essa habilidade cria uma sinergia poderosa que domina o campo de batalha. Além disso, habilidades como Assolador e Sobrevoo também vão aumentar a mobilidade do Dicionário Espírito, enquanto Pelego Reforçado adiciona mais sobrevivência, garantindo que você possa focar no ataque com segurança. A especialização da classe também é desbloqueada no nível 15, completando uma missão chamada Caça Sagrada lá em Quegistão. E desbloquear esse sistema vai permitir você selecionar 2 guardiões espirituais que concedem bônus passivos. Para essa build, o Gorila deve ser o guardião primário, pois oferece uma barreira equivalente a 10% da sua vida máxima até 40% sempre que uma habilidade é usada, aumentando consideravelmente a sua sobrevivência, e como bônus adicional, todas as suas habilidades passam a ser consideradas de Gorila, o que faz com que qualquer equipamento que aumente os graus dessa categoria passe a melhorar todas as suas habilidades. Já o guardião secundário, o Jaguar, aumenta sua ferocidade máxima em 1 e concede acúmulos de ferocidade ao eliminar inimigos ou causar dano em chefes, resultando em maior velocidade de ataque e sinergia com o restante da build. A mecânica central dessa estratégia gira em torno de Saraivada de Penas, que, com o aspecto da rebatida, causa enormes quantidades de dano em área, enquanto aplica vulnerável aos seus adversários. A passiva-chave Golpes Vitais amplifica ainda mais o dano contra esses alvos, além de curar você, restaurar vigor e remover o status vulnerável após o golpe direto. O Ultimate Explorador é usado para reaplicar vulnerável e realizar controle de grupo, e em certos momentos, o aspecto do toque amaldiçoado passa a dar conta da tarefa de garantir que os inimigos continuem vulneráveis através da maldição vampírica. Essa combinação cria um ciclo de jogo extremamente eficiente, permitindo que você cause dano massivo e de forma contínua. Para aumentar a mobilidade e facilitar o combate, Assolador vai permitir que suas habilidades principais realizem dashes, corridas em direção aos inimigos, enquanto Sobrevoo, especialmente em combinação com aceleração, melhora significativamente a sua velocidade de movimento. Por fim, Pelego Reforçado oferece proteção adicional, garantindo sua sobrevivência mesmo em combates mais difíceis. A rotação de dano dessa build é muito simples e é muito eficaz. Você começa usando Sobrevoo para se aproximar rapidamente dos inimigos, seguido pelo Ultimate Explorador para controle de grupo e aplicação de vulnerável. Depois disso, você ativa o Pelego Reforçado para aumentar sua defesa e usa Assolador para causar dano adicional enquanto gera mais vigor. A partir daí, você vai spamar a Saraivada para dizimar os inimigos. E caso precise regenerar o vigor ou finalizar alvos mais fracos, utilize Rachador de Rochas como habilidade básica. Disparar com seu personagem de um inimigo para o outro, transformado em lobisomem, causando um dano crítico gigantesco com garras imbuídas em eletricidade. Atravessar masmorras inteiras saltando de um inimigo para o outro enquanto não deixa nada sobreviver pelo caminho, e fazendo tudo isso sem precisar de uma tonelada de itens únicos, é a promessa da build de retalhar dos druidas na temporada 7. Falando sobre as habilidades, o Uivo Sangrento é a primeira delas na nossa barra de ações e uma das mais importantes, já que ela deve estar sempre em uso pelo seu personagem. Isso é particularmente possível pelo aprimoramento que reduz o tempo de recarga da habilidade em 1 segundo para cada inimigo abatido. O Uivo, no entanto, não só é importante para curar o seu personagem em 20% da vida máxima, mas também por gerar 20 de espírito por conta de outro aperfeiçoamento. Esse Uivo também, além de uma habilidade de grito, é defensiva, e graças à passiva de benção espiritual reforço, o uso de uma habilidade defensiva fortifica o seu personagem em até 15%, enquanto a passiva vigilância entrega redução de dano após esse uso. Essa build possui o pacote de mascotes completo do druida. Então tem lobos, corvos e o rastejante venenoso, e o papel desses mascotes é de simplesmente causar mais dano com seu personagem, especialmente por conta de aspectos como o da debandada e do pastor. Outros aperfeiçoamentos também vão funcionar para a fortificação ser maior, assim como a chance de acerto crítico. Petrificar, por sua vez, ocupa o 5º espaço na nossa barra de ações, e essa habilidade envolve todos os inimigos próximos em pedra, atordoando-os e fazendo você causar dano de acerto crítico aumentado por uma duração de tempo. Contra chefes, não só o bônus é ampliado, quanto a duração do efeito. E por conta disso, petrificar se torna extremamente necessária para realizar esse tipo de conteúdo, especialmente os chefes do fosso. Por fim, nós temos também a habilidade principal que dá nome a essa build, né? Retalhar transforma o seu personagem em um lobisomem e realiza até 3 ataques em um combo,
O primeiro avança o seu druida contra um alvo, causando 25% do seu dano, o segundo ataque causa 35% e o terceiro finaliza o inimigo, causando 70% do dano do seu personagem. Com o aspecto da Garra da Tempestade, os acertos críticos de retalhar também causam um dano extra de eletricidade ao alvo e a inimigos próximos, ampliando o alcance dos efeitos. E entre as bênçãos espirituais mais importantes para o druida, a gente vai ter Dádiva do Cervo, que aumenta o espírito máximo em 40 e regenera 5 de espírito por segundo, Líder da Alcateia, que concede a chance de resetar o tempo de recarga das habilidades dos mascotes com acertos críticos, e também vai ser essencial Masoquista, que permite curar 10% da sua vida máxima sempre que você acertar golpes de sorte usando a habilidade de Metamorfose. Por fim, Energizar complementa a regeneração de espírito, restaurando completamente ele em 15% dos golpes de sorte que você acertar. Priorize Dádiva para garantir espírito suficiente no começo, durante os combates, seguido de Líder da Alcateia, já que o Rastejante Venenoso será uma das suas maiores fontes de dano. A escolha dos equipamentos e aspectos lendários também é fundamental para maximizar a eficiência dessa build, e os aspectos podem ser encontrados em todo o jogo, mas uma maneira confiável de obtê-los também é completando dungeons específicas. Por exemplo, o aspecto da Garra da Tempestade pode ser garantido limpando a masmorra correspondente nas Cimeiras Fraturadas. E embora os aspectos obtidos nessas dungeons sejam sempre de nível 1, eles são ideais para você começar sem depender de sorte com drops aleatórios. A ideia aqui vai ser utilizar os seus golpes físicos para um dano devastador, ao passo que você também seja capaz de renovar as habilidades dos seus mascotes. Um outro ponto interessante é que o Retalhar costuma dar um pouco mais de mobilidade ao druida, que normalmente é um boneco mais lento. Espero que tenha gostado das sugestões de builds. Eu vou deixar guias detalhados na nossa planilha daqui do canal e o link vai estar na descrição aqui embaixo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.